É um tema que às vezes é muito falado, mas às vezes é falado de uma forma desequilibrada. Eu queria conversar com vocês hoje sobre esse tema e quero mostrar aqui uma imagem que tem a ver um pouco com aquilo que a gente vai falar, porque essa imagem representa, por um lado, onde está mais escuro, um certo exagero sobre batalha espiritual. Né? É uma luta desorganizada, uma luta que muitas vezes não é tratada com equilíbrio, né? Muitos exageros. E também a gente tem, por outro lado, uma ideia de um racionalismo. Às vezes a batalha espiritual ela é tratada muito emocionalmente, ou então ela é tratada muito racionalmente, certo? Eu coloquei aqui algumas coisas para a gente pensar, por exemplo, sensacionalismo e exageros. É isso que muitas vezes você vai ver quando se trata de batalha espiritual. Sensacionalismo, exageros, foco no diabo, gritos e dramatizações. Até existem programas que mostram isso. Né? Outra coisa é a falta de base bíblica sólida. Por exemplo, doutrina como quebra de maldição de família. Olha, isso está acontecendo com você porque a sua família foi amaldiçoada, porque alguém da sua família se envolveu com alguma coisa errada e agora você está sofrendo as consequências daquilo que a sua família espiritualmente se comprometeu. É óbvio que quando uma família é irresponsável, os filhos sofrem. É óbvio que um pai irresponsável deixa marcas nos filhos. Um pai violento, uma mãe que deixa a criança abandonada, isso vai gerar realmente problemas. Mapeamento espiritual, demônios territoriais. Então, assim, uma certa ocasião aqui em Alphaville, tinha um grupo que estava num condomínio e eles estavam andando em volta do quarteirão para identificar qual é o espírito, o demônio que estava naquele quarteirão para eles poderem amarrar. Isso não tem base bíblica, certo? Então, essa coisa do mapear, uma vez um gerente de um banco falou para mim, aqui em Alphaville, a gente já mapeou aqui o terreno espiritual aqui, e aqui o demônio que impera é Mamon. Falei, meu amigo, aqui, lá onde eu moro, na Zona Norte, na Zona Sul, no Brasil, fora do Brasil, aonde que o dinheiro não é importante, aonde que não existe isso. Jesus deixou claro, né? Que Mamon não é só riqueza e dinheiro. Mamon exerce um poder sobre as pessoas, que acaba, às vezes, concorrendo, ainda que não é concorrente, né? Com a devoção a Deus. Então, tem essas coisas também, né? O que mais que a gente pode ver aqui? O desvio de foco. Às vezes se fala tanto no diabo que esquece de Jesus. Né? Outra coisa também, que é uma crítica, que é um alerta, é o risco de culpar o diabo pelos pecados. E não assume responsabilidades pelos próprios atos irresponsáveis. Então, assim, foi culpa do diabo. Não, mas você pegou o dinheiro. Mas o diabo que me... Né? Mas você saiu com... mas o diabo que induziu o diabo... Ou seja, isso também é algo que a Bíblia não apoia. Então, tirando essas coisas, a gente vai tentar falar hoje um pouco sobre batalha espiritual de uma forma mais equilibrada. E, obviamente, que esse é um tema extenso. E eu não vou abordar tudo aqui. Mas eu quero abordar a batalha espiritual no contexto da chegada do reino, que é o que a gente está comentando. A chegada do reino, como Jesus agiu, como ele instruiu os seus discípulos a agir nessa batalha espiritual. Tá certo? Então, o reino de Deus, a gente já vem falando aqui, não é apenas uma promessa futura. Isso é importante. É uma invasão presente, né? O reino de Deus não é uma promessa futura, é uma invasão presente que confronta o reino do maligno. Então, o que é o reino de Deus? Não dá muito para você definir o reino de Deus. Mas o que Jesus falou do reino? Ele nunca disse o que era, de fato, definitivo, de uma forma que ele pudesse dar uma definição do reino. Quando ele falava do reino, ele falava, o reino é igual, o reino é semelhante a um homem, o reino é semelhante a um rei
né? Era isso que ele falava. E a gente vai falar um pouquinho depois sobre parábolas. As parábolas do reino. É muito importante. Mas esse reino, quando ele chega para confrontar. Porque é uma invasão. É um momento em que Deus revela, né, que ele cumpre a sua promessa e ele se revela mesmo como homem aqui nesse mundo. Tá certo? Então, a batalha espiritual, né? Eu acho que eu estou errado aqui. Cadê? Eu voltei, né? A batalha espiritual é comumente definida como um conflito invisível entre as forças do bem e do mal, entre o reino de Deus e o reino das trevas. Então, é uma batalha invisível, certo? Mas ela está acontecendo aqui agora. Ela está acontecendo hoje, ela está acontecendo aqui fora, ela acontece às vezes na sua casa, ela acontece no seu trabalho, ela acontece no mercado, ela acontece no trânsito, ela acontece aqui. A gente não vê, muitas vezes, mas percebe algumas coisas, né? Então, eu queria falar com vocês isso sobre hoje. Então, onde começa a tentação? Né? Onde começa essa batalha na vida de Jesus? Na tentação. O início do confronto entre o reino de Deus e o reino do maligno se dá no deserto. O diabo em pessoa enfrenta Jesus e procura desviá-lo dos propósitos do Pai. Então, assim que Jesus sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele, uma voz do céu diz: "Este é o meu filho amado, né, em quem me alegro." Aí o texto fala que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Quer dizer, não é algo que acontece fora da vontade de Deus. A tentação de Jesus é algo que acontece já no plano e no propósito de Deus. Por quê? Porque tem que ter esse confronto. Primeiro, porque Jesus, ele é o segundo Adão. E o primeiro Adão foi provado, caiu. O segundo Adão precisa ser provado. E ele não vai cair. Ele vai enfrentar isso. Mas também, a gente vai perceber que a tentação, ela prepara Jesus para o ministério. É depois que ele vence a tentação que ele sai para o ministério. Tem esse confronto. Tem a vitória de Cristo. A gente não vai entrar em detalhes sobre a tentação, né? Mas uma das propostas do diabo foi: está vendo todos os reinos do mundo? Está vendo a glória que tem isso aqui? Eu vou te dar tudo isso aqui se você me adorar. Ou seja, você pode ser rei, você pode governar tudo isso sem cruz, sem sofrimento, né? E Jesus recusa. Então, antes de qualquer milagre, Jesus enfrenta o diabo no deserto. A tentação vai definir o ministério de Jesus, certo? E Jesus mostra a vitória sobre o maligno, ou Jesus mostra que a vitória sobre o maligno se dá através da obediência e da palavra. Não basta citar a Bíblia, é preciso obedecer os mandamentos. Então, assim, você não vence o maligno recitando a Bíblia. A Bíblia não é mágica, não é abracadabra, né? Não é porque você cita o Salmo 91, porque você lê o Salmo 91. Se a pessoa não anda com Cristo, se ela não obedece a Cristo, se ela não está em conformidade com Cristo, ela não vai vencer a tentação. Então, a tentação é justamente para você desobedecer. A tentação é para você pegar um atalho. A tentação é justamente para ter uma mudança de mentalidade com relação ao mandamento de Cristo. Certo? Por isso que Jesus cita a palavra, mas ele fala: está escrito, está escrito, está escrito. Mas quando ele fala está escrito, ele está dizendo: é isso que eu creio, é isso que eu sigo. É isso que eu obedeço. Está escrito. Tá? Demais. Então a vitória espiritual, ela começa onde? Na mente e no coração. O ataque tentador busca distorcer a palavra e manipular os desejos do coração. Onde Adão caiu, Jesus triunfou. Se você voltar lá em Gênesis, você vai ver que a mulher olhou para o fruto, viu que o fruto era bom, viu que era desejável, né, para se comer. Mas isso por quê? Porque ela já teve uma conversa com o tentador, dizendo: você não pode comer de nada? Não, posso. Só não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.
porque o dia que eu comer eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Essa é a tática. Continua sendo a mesma tática. O que Deus disse? Não, não é bem assim. O que ele falou? Não, não é desse jeito. Tá? Então, distorcer e manipular a palavra. Aonde? Na mente e no coração. Tá? Eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que é um especialista em aviação, e ele estava explicando o acidente com aquela cantora Marília, né? Marília Mendonça, que o avião bateu nos fios, num cabo de aço. E o avião vinha voando por instrumentos. Mas quando chegou na região ali, os instrumentos não funcionam. Então o voo ele é visual. Mas tem todo um procedimento que é preciso fazer para que o avião possa entrar para pouso numa certa altura, numa certa velocidade, certo? Num certo tempo. E ele disse assim, o piloto muito experiente, ele passou 30 segundos do tempo. Só 30 segundos a mais que ele foi para fazer a curva, ele já estava numa altura mais baixa e atingiu os cabos de aço. O impacto foi tão violento que arrancou o motor do avião. Aí eu fiquei pensando, 30 segundos. Se 30 segundos antes ele tivesse feito o procedimento, poderia ter escapado. Às vezes, irmão, a tentação, ela não é para você fazer uma curva de 180. É para você fazer um desvio de 30 graus, 5 graus. 30 segundos para mudar. E quando você vê, você já não está mais onde você tinha que estar. Você já foi para outro lugar. Eu sei disso, isso já aconteceu comigo. Você começa a olhar o mal e achar que é bom. Você começa a achar o bom e acha que é mal. É uma mudança de mentalidade. Como é que a gente vence? Resistimos com a obediência e a palavra, não com armas humanas. Óbvio. Por isso Paulo fala em Efésios sobre a armadura. E toda aquela armadura é espiritual. Principalmente ser cheio do Espírito. Certo? Então, o confronto com Jesus, a batalha inicial com Jesus é a tentação. E depois? Depois você vai ver que no ministério de Jesus há um outro confronto, que é o exorcismo. Esse é um confronto mais explícito ainda. É um confronto ali, né, que as pessoas estão vendo. Os exorcismos realizados por Jesus e seus discípulos são a maior evidência de que o reino de Deus chegou para amarrar o homem forte e saquear os seus bens. Quando Jesus expulsa o demônio, ele é acusado de fazer isso por Beelzebub, o líder, o príncipe dos demônios. E Jesus diz, olha, se o diabo luta contra o diabo, o reino dele vai se esfacelar. Ele não vai ter sustentação. Agora, eu expulso pelo Espírito de Deus. E ele conta uma espécie de parábola dizendo, um homem forte guarda a sua casa. Até o dia em que chega um homem mais forte, domina esse homem forte, amarra ele e saqueia a sua casa. O que Jesus está dizendo é que tem um homem forte, mas ele é o mais forte. E ele veio para dominar. E ele veio para destruir a obra do maligno. Essa é a função. Então, cada vez que Jesus cura, cada vez que Jesus expulsa um demônio, cada vez que ele interage com essas pessoas que são oprimidas, o reino avança. E há uma evidência de que tem uma batalha espiritual. Tanto, né, que cada libertação é uma demonstração pública de que o domínio de Satanás está sendo o quê? Derrotado. Cada vez que há uma manifestação dessa. Né? E, justamente, né, diz o texto, naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou. Interessante aqui, se observar o que foi que o demônio gritou. Ele não gritou uma mentira, não. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Antes
das pessoas saberem quem é Jesus, o diabo já estava falando. Primeiro foi o pai. Esse é meu filho amado, em quem me alegro. Agora é um demônio. Eu sei quem você é. Eu te conheço. Você é o Filho de Deus. Você é aquele que veio para nos destruir. E vai ser agora? Não, não vai ser agora. Agora você vai sair. Mas vai chegar o dia em que você vai ser realmente destruído. Eles já sabem disso. Eles já sabem que serão destruídos. Olha o outro texto. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Foi justamente isso que Jesus fez. É isso que ele continua fazendo. Por isso, quando ele sofre a tentação, que vence a tentação, ali ele já determinou que ele é o homem mais forte e que o diabo não pode segurar ninguém que Deus queira livrar. Amém? Amém. Nós estamos aqui porque fomos resgatados, fomos libertados, certo? Então, eu até coloquei assim a ideia de que a gente olha para Jesus como um homem romântico, manso, suave. Ele realmente era gentil, com certeza. Mas era um guerreiro. É o príncipe que invadiu o terreno do inimigo para resgatar pessoas. Né? Os exorcismos de Jesus são mais do que atos de misericórdia. São sinais visíveis de que o reino de Satanás está sendo desmantelado. Então, Jesus teve misericórdia e expulsou, sim. Mas é mais que isso. É uma evidência, um sinal para as pessoas de que o reino chegou. Certo? A guerra espiritual é uma reivindicação territorial. O reino de Deus avança sobre os domínios das trevas. Então, quando Jesus vem, ele vem realmente para invadir e para recuperar o que o inimigo tomou. Certo? Cada vez que oramos, pregamos ou ajudamos alguém a se libertar do pecado, o reino de Deus avança e o inimigo recua. É importante a igreja ser uma igreja missionária. Você estava aqui domingo passado, você ouviu o testemunho do Mike, de como uma pessoa, o Fernando, obrigado, se interessou, alguém deu uma Bíblia para o Fernando, alguém falou de Jesus para o Fernando, alguém que a esposa do Fernando não gostava, que disse para o Fernando que ele tinha que escolher entre esse amigo crente ou ela. Mas o Fernando se converteu. Deus curou o Fernando. Ele se converteu, a esposa se converteu, foram batizados. E o reino do inimigo recuou. E o inimigo perdeu. Então, a importância da gente orar pelas pessoas, da gente falar. Né? Cada vez que diante da tentação decidimos obedecer a palavra, o reino de Deus avança e o inimigo recua. Toda vez que você diz não para a tentação, toda vez que você diz não para a oportunidade de pecar, o reino avança. E o diabo tem que recuar. Não precisa ser nada estardalhaço. Não precisa tocar trombeta. Mas naquele momento, naquele canto, naquele trabalho, naquela atividade, naquele encontro, naquela situação, você disse não à tentação. O reino de Deus avançou. Outra coisa importante, quando a gente fala de batalha espiritual e reino de Deus, é que Jesus chama os seus discípulos e lhes dá autoridade, poder sobre os espíritos maus. A autoridade e poder dada por Jesus aos seus discípulos para pregar as boas novas do reino e expulsar demônios, continua até hoje. A igreja continua a missão de Cristo na força do Espírito. Você se vê como uma pessoa capaz, uma pessoa que tem autoridade de Deus para repreender o inimigo. Você se vê como uma pessoa capaz, que tem poder e autoridade delegada por aquele que venceu, para dizer, eu te dou poder e autoridade para você pregar, falar, orar por cura e orar por libertação? Ou você corre para chamar o pastor? O pastor não está muito perto hoje em dia, né? Vai demorar para ele chegar. Mas assim, eu quero que você entenda isso. Nós estamos numa batalha espiritual e você tem poder. Sua vida tem poder. Você tem um nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo. O Espírito Santo está com você. Creia nisso.
Creia nisso. Jesus concede aos discípulos autoridade sobre os espíritos malignos. Eles participam da mesma missão que ele participou. Quando Jesus ressuscita, ele disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. Mas depois ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, com o mesmo poder, com a mesma missão, com a mesma autoridade, porque é o mesmo Espírito. O Espírito que desceu em Jesus no batismo é o Espírito que está com você hoje. É o mesmo. Por isso, nós podemos realizar a missão de Deus. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele reuniu e disse: vão, eu estou dando para vocês poder, autoridade, para vocês pregarem, curarem e expulsarem demônios. Os 72 voltaram, alegres, e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Quando eles voltaram da missão, eles deram um relatório: Senhor, o Senhor mandou mesmo a gente ir, deu poder, deu autoridade, a gente foi. E a gente viu. Os demônios, eles se submetem a nós, mas em teu nome. Ele respondeu: eu vi o Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso faz referência à grande Babilônia que caiu. Cair tem o sentido de julgamento definitivo. O diabo caiu, não significa que ele já não estava aqui. Quando os discípulos saíram, aí que o diabo caiu. Não, o diabo já está agindo aqui. Mas cair significa que ele foi derrotado definitivamente. Ele já foi julgado. Assim como esse mundo já foi julgado. Assim como essa Babilônia já foi julgada. E vai cair. Vai cair. A missão dos 70 era uma antecipação da grande derrota de Satanás. A vitória deles era um sinal do colapso do reino das trevas. Então, é isso que a gente pode ver hoje. A derrota catastrófica de Satanás não é o resultado da missão dos 70. Lucas fala 72. Mas antes, o irrompimento do reino de Deus proclamado por eles em nome de Jesus e em cujo nome eles curam. Então, o nome que eu oro, o nome que eu prego, o nome que eu evangelizo, o nome que eu declaro, é o nome de Jesus. Você tem esse nome com você. Você carrega esse nome com você. É em nome de Jesus que eu digo. É em nome de Jesus que eu repreendo. É em nome de Jesus que eu oro. Porque esse nome tem poder. Tinha até uma música aqui que eu tinha escolhido, mas não deu, do Ademar de Campos, que fala: o nome de Jesus é poderoso. E é mesmo. Quando você fala esse nome, nas regiões celestiais, na região maligna, eles tremem. Você tem um sinal de Cristo com você. Ele sabe que você é de Cristo. Ele sabe. A autoridade espiritual não é dominação, mas serviço. Não é violência, mas testemunho fiel no poder do Espírito Santo. Então, irmãos, a gente não vai vencer por meio da violência. Não é botando o exército na rua que você vence o pecado, que você vence o maligno. Ao contrário. Não é agindo com opressão que se vence. É servir, amar, testemunhar no poder do Espírito. Quando você está cheio do Espírito e você caminha no Espírito, as coisas acontecem. De uma forma, às vezes, sobrenatural. Com a autoridade que Deus te dá para dizer: vai lá e fala. Vai lá e diz. Vive. Você pode viver isso. Desperta o dom que Deus te deu. Desperta a alegria de servir. Desperta a vontade de fazer a vontade de Deus. Desperta para que o Espírito Santo possa usar você nessa batalha. Porque a batalha já está vencida em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu te falar mais uma coisa. O reino de Deus é um reino de servos que combatem não com espadas, mas com o poder do amor e da verdade. Certo? Esse é o reino de servos.
E é interessante você observar isso, porque a gente cantou um hino aqui de Apocalipse, falando do Cordeiro. Em Apocalipse você tem tem a imagem do Cordeiro que foi morto, mas quando João olha de novo, já não é o Cordeiro, é o leão. Quando você vai para o Evangelho, principalmente o Evangelho de Marcos, o que a gente está falando é que você vê essas duas figuras em Jesus. E eu estou falando de servo. Então, ao mesmo tempo que Jesus enfrenta o diabo como leão da tribo de Judá, quando ele enfrenta, quando ele realiza os exorcismos, ele está declarando que ele é o homem forte, ele é o homem vencedor, ele é o mais forte, ele é o leão. Ele enfrenta o inimigo cara a cara, frente a frente, e o derrota. Mas ao mesmo tempo, ele é servo. Ele é preso, ele é humilhado, ele é crucificado, ele é zombado, gospem nele, batem nele. Então, quando a gente está falando de batalha espiritual, a gente está falando ao mesmo tempo de ter poder, autoridade, mas ser servo. Porque se você enfatizar só o poder e a autoridade, o negócio vai ficar desequilibrado. Sabe com quem você está falando, irmão? O apóstolo fulano de tal. O pastor não sei do quê. Se eu quiser agora, eu livro. Se eu não quiser, eu não livro. Olha aqui, pode ir embora. E vai debaixo da minha proteção. Quem sou eu para proteger você, meu irmão? Quem te protege é Cristo. Você está guardado em Cristo, está abrigado em Cristo, a rocha é Cristo. O esconderijo é Cristo. Eu sou servo. Mas servo com autoridade. Com poder para servir. Amém? Na cruz, parecia que o reino das trevas venceu. Jesus foi traído, humilhado e morto. Mas foi ali na cruz que Jesus despojou os principados e potestades, triunfando sobre ele. Então, às vezes, o que você está vendo pode não ser o que está acontecendo. Eu posso ver um crente pobre ou rico, posso ver alguém que é servo, que é humilde, que às vezes até desprezado, mas eu estou vendo um mais que vencedor. Eu estou vendo alguém que está em Cristo, que tem o nome de Cristo com ele, que já venceu em nome de Jesus. Então não tem crente coitadinho, viu? Estava vendo uma música agora no carro, falei, Senhor, de onde que esse rapaz tirou essa inspiração? Porque diz assim, teve pena de mim, teve pena de mim. Falei, como assim? Jesus teve pena de mim? Eu acho que até entendi o que ele quis falar, mas Jesus não teve pena de mim. Ele teve misericórdia, compaixão, ele me amou. E ele veio aqui e me resgatou. Então, assim, ter pena do irmão, não, eu tenho que ter compaixão. Tenho que ter misericórdia, tenho que amar, tenho que estar perto, tenho que estar junto. Tenho que orar com os que oram, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas, é isso que eu posso fazer. Então, a cruz, né, é o ponto culminante da guerra espiritual. Ali, o príncipe deste mundo é derrotado no momento em que parece triunfar. Então, a cruz é a mensagem da cruz. A cruz é o ponto definitivo. Ali, quando o inimigo olhou para a cruz, falou, ganhei. Não, você perdeu. Perdeu e perdeu mesmo. Completamente, totalmente, definitivamente, sem recurso. Sem habeas corpus. Perdeu, foi derrotado na cruz, que parecia a maior derrota, era a maior vitória. Então, nem sempre, irmão, aquilo que parece derrota na sua vida é derrota. Pode ser a maior vitória que Deus está te dando naquele momento. Um aprendizado, uma nova forma de olhar para a vida. Né? O mundo, Pilatos, líderes religiosos, o mundo pensou que estava julgando Jesus, de forma culminante na cruz. Na realidade, a cruz estava julgando o mundo. Vamos julgá-lo? Ele é inocente ou culpado? Culpado. Ele pode ser livre ou vocês querem que eu solte Barrabás? Solta Barrabás, crucifica ele está condenado, ele é culpado. Não, ele não é condenado nem culpado. Ele está julgando o mundo através da cruz. Por quê? Porque através da cruz a maldade foi exposta. Através da cruz o maligno foi exposto. Através da cruz
Tudo que o maligno construiu de estrutura contra o Filho de Deus se revelou. Então, na cruz, o mal é revelado, e é julgado, condenado e derrotado. Amém? Amém. Jesus diz em João: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Julgamento. Crucificação é julgamento. É salvação, mas é julgamento. Agora, quando eu for levantado, quando eu for crucificado, eu vou julgar esse mundo. E vou derrotar e expulsar o príncipe deste mundo. Chegou a hora. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Por que não tem direito? Porque Jesus venceu a tentação. Jesus venceu o inimigo. E Jesus sabia disso. Paulo fala: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz. Por isso Paulo diz: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque eu não dependo de mim, eu dependo da graça, do poder de Cristo. A cruz revela o plano divino de salvação que vai contra as expectativas humanas, mostrando que Deus age com poder por meio da fraqueza, vence por meio da morte e reina servindo. Gostei muito desse aqui. Deus age com poder por meio da fraqueza. Ele vence por meio da morte e ele reina servindo. Bem o oposto do que você vê no mundo. Você não vai governar na fraqueza. Você vai governar batendo na mesa e dizendo: aqui quem manda sou eu. A vitória da cruz redefine o poder. O verdadeiro triunfo é o amor sacrificial. É isso que Jesus está ensinando. Nessa batalha espiritual, a gente pode ter a tentação de achar que a gente triunfa sendo forte e poderoso. E Jesus está dizendo: não. Você vai triunfar quando você for fraco, humilde. Quando você tiver amor, capaz de se sacrificar por Cristo. A cruz é juízo, porque nela Deus condena o pecado e os poderes do mal. É também poder, porque nela Deus vence esses poderes de forma inesperada. E por último, orar e vigiar. A oração é apresentada por Jesus como a principal arma espiritual. Ela é a confissão prática da dependência do crente do poder de Deus. Então, quando você ora, você está dizendo: Deus, eu dependo do Senhor. Eu dependo de Ti. Tá? Jesus disse isso. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a oração que a gente tem que fazer. Deus, não me deixe cair em tentação. Me livra do maligno. Vigiem, Jesus falou, e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne aqui não é carne no sentido pecador, pecaminoso. Carne no sentido de moralidade, não é isso. É carne no sentido da condição física e psicológica. A carne é fraca. E às vezes você tem uma fraqueza emocional, uma fraqueza física, e isso pode ser ponto para o inimigo. Por isso você tem que orar. Certo? Vigiar e orar. Então, passei aqui. Vigiar e orar é o equilíbrio entre disciplina e dependência. Certo? A vigilância protege a mente. E a oração mantém o coração unido a Deus. Então não é só orar. É orar e vigiar. Não é só vigiar. É orar. Se você só vigiar, você vai ficar com medo que venha alguma coisa ali. Mas se você orar e vigiar, você tem um equilíbrio, né, para proteger a sua mente e proteger o seu coração. A igreja vence de joelhos. Tem muitas frases sobre isso. O crente fica grande quando fica ajoelhado. Orar é resistir. Vigiar é permanecer desperto na guerra invisível. E hoje, mais do que nunca, irmão, a gente tem que vigiar. Porque existem tantas possibilidades do inimigo atacar a gente. De várias maneiras, de várias formas. Né? Você tem que estar atento. Então, a guerra espiritual não é apenas pessoal, é cósmica. O reino de Deus é um movimento de libertação da criação, iniciado por Cristo
e sustentado por sua igreja. Então, não é uma luta que Deus está travando, que Jesus travou, não é uma luta só por mim, para me salvar. É uma luta para restaurar a criação, para libertar a criação do pecado, da maldição do pecado. Certo? E a gente sabe que o último inimigo a ser destruído é a morte. O diabo já foi destruído, mas continua ativo. Destruído não, né? Foi vencido. A morte já foi vencida? Já, mas ela ainda continua agindo. Então, o último inimigo a ser destruído é a morte. O reino de Deus triunfará plenamente e todo joelho se dobrará diante dele. Então, assim, mesmo que eles estejam agindo ainda, eles já não têm mais poder sobre a vida do crente. Nem o diabo e nem a morte. Amém? O que eu posso falar para vocês aqui de aplicação? Vou colocar os 3 aqui. Né? Pensei assim, o que a gente pode aplicar isso numa cidade como São Paulo? Atalhos, pressão para o sucesso, corrupção. Né? Para vencer, então, as tentações que eu vejo na cidade, eu pensei, né? Atalhos, como é que você faz para chegar no sucesso? Só tem um atalhozinho aqui. Como você faz para ganhar muito dinheiro, rápido? Tem uns atalhos. A pressão pelo sucesso, a pressão para se dar bem, a pressão para ser uma pessoa eficaz, excelente, uma pessoa capaz, essa pressão é grande. E tem muita corrupção aqui também. Então, como é que a gente vence isso? É preciso domínio próprio. E é preciso conhecer a palavra. E é preciso praticar essa palavra. É preciso colocá-la em prática. Diante dessa pressão, diante desses atalhos, diante dessa questão de ganhar o sucesso, de ter sucesso. Né? Essas tentações estão diariamente conosco. A outra coisa, com relação ao exorcismo. A autoridade de Cristo continua relevante na cidade para libertar pessoas. Né? A autoridade que você tem, que eu tenho, continua. A gente pode, nessa cidade maluca, ajudar pessoas. Somos chamados a continuar a missão de Cristo. O reino avança por meio da igreja missionária, que vive o quê? O chamado. Então, a gente ainda tem, a gente continua tendo, né, uma missão na cidade. Qual é a missão que a gente tem na cidade? Proclamar o reino. Levar a palavra para os cativos. Né? Continua relevante. Crucificação. O mal parece triunfar na cidade. Injustiças, frieza, uma série de pecados que você encontra na cidade. A cruz revela que a vitória não está nas aparências. Então, irmão, quando você estiver lendo o seu Facebook, o seu Instagram, as notícias que aparecem lá, não se desespera. Pastor está ruim. Pastor, o negócio vai ficar... Nossa, vai. E agora que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, irmão. Você acha que no tempo de Paulo era melhor? Você acha que no tempo de Jesus era mais tranquilo? Né? Então, as aparências enganam, viu? Deus já julgou o mal. Viva com esperança. Não canse de fazer o bem. Que é uma das coisas que a Bíblia diz. Nunca canse de fazer o bem. Mas, pastor, está ruim. Mas, pastor, ninguém está levando a sério. Mas, pastor, parece que a gente é bobo. Parece que a gente quer fazer o bem e a gente ainda zombam da gente. É verdade, zombaram de Jesus. Continue fazendo o bem. Porque a Bíblia diz que tudo que você fizer em nome de Jesus, Ele vai considerar. Certo? Orar, né? E vigiar. Na cidade há muita distração. E eu coloquei aqui mídias. Cansaço e agenda cheia. Se tem uma coisa que você mais ouve nessa cidade, estou cansado. Nossa, não tenho tempo para nada. É um leão por dia. 2. Eu já matei 2, deixei o outro preso, não é isso? E o outro fala, pastor, não é só leão, e as andas? Ou seja, a vida na cidade é agitada. Cultive momentos de pausa, comunhão e vigilância. Eu acho que aqui vocês são privilegiados. Se você sair um pouquinho do seu condomínio, você já tem uma areazinha ali para você caminhar. Um banquinho para você sentar, um verde para você olhar. Olha para aquilo tudo que Deus fez. É um momento de oração, de reflexão. Né? Quem sabe você não tem isso, mas você pode na sua casa achar um cantinho, né, para parar um pouco.
cuide da sua mente. A oração protege e fortalece o coração. Então, vigia, cuide da mente, cuide do coração por meio da oração. Certo? É isso.